olha só, quem aí de vocês já recebeu uma mensagem, seja ela por WhatsApp, seja ela por SMS ou até mesmo uma ligação dizendo assim, né? Ó, Dona Maria, seu José, receba de volta os juros abusivos do seu consignado. Quem aí de vocês já recebeu este tipo de oferta? Eu tenho certeza que muitos de vocês já receberam. Se ainda não recebeu, pode ter certeza que no andar aí da carruagem, com o passar do tempo, você pode sim receber, tá? Mas a pergunta que não quer calar: existe esse tipo de situação? Existe devolução de juros abusivo no consignado INSS? Será que isso realmente acontece? Bom, vamos lá, pessoal, vamos entender como funciona o crédito consignado. Como vocês sabem, o crédito consignado, ele tem uma taxa teto, ou seja, um teto máximo de juros que os bancos, né, podem cobrar do aposentado, pensionista, BPC-Loas. Acima desse teto, não, determinado banco quer cobrar mais, ele pode fazer isso? Não pode, pessoal. Ele tem que trabalhar com, no máximo, a taxa teto. Ele pode ter taxa menor. Taxa maior que a taxa teto não pode acontecer, tá certo? Por isso que as propostas, elas são sempre analisadas, sempre verificadas, tem sempre auditorias no INSS, justamente nos bancos também, para que realmente não aconteça nada desse tipo. Então, todos os bancos deixam o sistema parametrizado, ou com a taxa teto ou com uma taxa menor. A mais não pode, acima não pode, certo? Mas nós sabemos que como funciona, né, essa questão da taxa. Tem momentos em que a taxa está mais alta e tem momentos em que a taxa está mais baixa. Então, por exemplo, lá na pandemia, o que aconteceu com a taxa de juros do consignado? A taxa de juros do consignado lá na pandemia subiu. Lembram o que aconteceu? A cada reunião do conselho, a taxa ia lá e subia, certo? Foram passando os anos, né? Com isso deu uma estabilizada na taxa, ficou lá em 2,14 por um bom tempo, certo? E neste ano nós tivemos muitas reduções na taxa. Então, depois de várias reuniões que aconteceram no Conselho de Previdência, nós tivemos diversas reduções na taxa de juros, certo? Então, o que acontece? Tem pessoas que vai ter contrato, por exemplo, com taxa de 2,14. Nós podemos dizer que essa pessoa que fez o empréstimo lá na pandemia, pegou a taxa lá daquela época que era de 2,14, nós podemos dizer que ela está com uma taxa de juros abusiva? A resposta é não, pessoal. Por quê? A taxa de juros está de acordo com a época em que aquela pessoa contratou. Então, não significa dizer que a taxa de juros é abusiva. O que podemos dizer é: quando ela contratou, a taxa estava mais alta do que a taxa atual. Poderia ter sido o inverso, poderia acontecer da seguinte forma: lá atrás, quando ela contratou, estar mais baixa e hoje estar mais alta. Então, por isso, não existe taxa de juros abusiva no consignado. Eu sei que muitos de vocês recebem esse tipo de oferta, tá? Com essa fala, né? Muitas pessoas, para realmente conseguir convencer o cliente a fechar determinado contrato, a fazer a renovação daquele contrato, colocam desta forma, né? Como se o cliente tivesse pago juros abusivo e teria um direito a uma devolução.
nada mais é, pessoal, esse tipo de oferta nada mais é do que uma renovação do empréstimo em que você já paga, seja fazendo um refinanciamento ou fazendo uma portabilidade. Por quê? Vai realmente renovar o seu contrato e vai pegar a taxa de juros atual. Então, se você fez um empréstimo lá atrás com uma taxa de juros mais alta, se você renovar esse empréstimo hoje, você vai pegar uma taxa de juros mais baixa, mas não significa dizer que é uma devolução de juros abusivo. Essa é uma fala totalmente errada, utilizada, infelizmente, como argumento para que realmente o cliente feche, seja uma portabilidade ou um refinanciamento. Então, que fique claro para vocês que esse tipo de situação não existe no consignado, porque o consignado, pessoal, é regulamentado pelo governo, é realmente controlado pelo governo. Como vocês sabem, sempre que tem reunião no Conselho de Previdência, tem a votação justamente para definir qual será o teto de juros do consignado. E volto a dizer, os bancos eles podem cobrar abaixo do teto, acima do teto não tem como.